Vamos para os Estados Unidos, porque lá começou a primeira sabatina de um indicado para o governo de Donald Trump, nomeado para o cargo de secretário de Defesa. Pete Hegseth é questionado pelos parlamentares sobre um tema absolutamente delicado e polêmico: alegações de agressão sexual e consumo excessivo de álcool no local de trabalho. Tá fácil, Priscila Yazbek, fácil se sair desta sabatina, né? As sabatinas aí costumam ser como as sabatinas aqui no Brasil, por exemplo, para ministro do Supremo, uma coisa light, quase que como uma formalidade, ou é a pancadaria, algo para valer mesmo? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma sabatina dura também, tem um pouco de pancadaria, mas normalmente aqui, quando um político já chega a esse nível de participar dessa sabatina, é porque o partido já tem uma previsão de que ele deve obter os votos necessários para a sua confirmação. No caso de Pete Hegseth, o que deve acontecer é que, se todos os democratas independentes votarem contra a sua nomeação, seria necessário que 3 republicanos desertassem, ou seja, não apoiassem o seu nome para que ele não fosse indicado. Não é a previsão, isso não acontece já há algumas décadas de um político chegar nesse nível e não ser indicado, mas existe essa possibilidade. Agora, falando sobre as perguntas que foram feitas nessa sabatina, perguntas muito duras, já que esse é um dos nomes mais polêmicos indicados por Donald Trump para compor a sua equipe. Ele que tem acusações de abuso sexual, de uso excessivo de álcool, enquanto ele liderava organizações de veteranos militares. Ele que é um ex-veterano, condecorado com 2 estrelas de bronze, e também tem outras acusações que pendem sobre ele, como, por exemplo, o fato de ele não apoiar a participação de mulheres nas forças militares. Então, para começar, ele falou sobre as prioridades dele, que seriam à frente da Secretaria da Defesa, que inclusive é responsável pelo Pentágono e por cerca de 3,5 milhões de oficiais aqui nos Estados Unidos. E ele falou que Trump escolheu ele para essa posição porque ele queria trazer de volta a cultura de guerra ao Departamento de Defesa. Então, ele falou que ele quer ser um laser do Pentágono focado em combate e letalidade. Então, falando sobre essa linha, inclusive, que é defendida por Donald Trump, de matar pessoas que são consideradas inimigas do Estado. Ele disse, inclusive, que apoia Israel matando até o último membro do Hamas. Ele também falou que não havia balões espiões chineses durante a gestão de Donald Trump, mas isso gerou polêmica porque os balões espiões chineses foram descobertos na gestão Biden, mas durante isso aconteceu, essas supostas espionagens aconteceram durante o governo de Joe Biden. Falando sobre as suas políticas e suas falas consideradas misóginas, ele falou também sobre ele foi acusado por democratas sobre a sua participação ou a sua defesa em relação a mulheres que não deveriam fazer parte das Forças Armadas. Ele negou essas acusações. Também uma acusação sobre abuso sexual de 2017.